Olá, seja muito bem-vindo. Esta é uma videoaula com uma explicação prática sobre a execução da metodologia ágil Scrum. Nesta figura, nós temos uma visão resumida, geral, da aplicação do Scrum em projetos. Ela vai ser dividida nessa explicação em algumas partes, onde cada parte nós iremos falar sobre etapas exclusivas da execução do Scrum. Então, olhando essa figura, a primeira parte que nós temos é a presença do dono do projeto, o Product Owner. Esse PO, ele é o responsável por fazer o levantamento dos requisitos que irão compor o projeto a ser desenvolvido. Esses requisitos eles serão entregues para uma equipe de desenvolvimento, um team, que vai ter a responsabilidade de, junto com o PO, construir um Sprint Backlog, e a execução desse Sprint Backlog fica por conta dessa equipe, desse team. Bom, começando a explicação dele, nós vamos começar pela primeira parte, que é o Product Owner. O PO é o responsável por ir até o usuário, ou aos usuários, fazer o levantamento dos requisitos daquelas funcionalidades que devem constar dentro do produto de software e catalogar esses requisitos dentro de um Product Backlog, que é uma lista que vai ter todas as funcionalidades principais que irão ter dentro do aplicativo ou do software em questão. Uma vez que o PO ele tem acesso já pronto a essa lista de requisitos, ele reúne junto com o team. Dentro desse team existem o líder de projeto e o líder de desenvolvimento e os desenvolvedores da equipe. Então perceba que o PO não é um programador, ele é apenas um gerente das etapas que irão constituir esse produto de software, e dentro do team é que realmente existe as pessoas técnicas habilitadas para realizar a programação. Então o PO entrega para o team, através de uma reunião, os requisitos catalogados dentro do Product Backlog, e a partir dessa conversa junto com esse team são gerados os Sprints Backlogs, representando períodos de no máximo de 1 até 4 semanas para cada sprint desses que são elaborados a partir de cada um desses produtos que foram gerados dentro do backlog. A partir do momento em que a equipe de desenvolvimento já tem o que e o quando, o tempo que ele vai levar para o desenvolvimento, essa equipe divide cada sprint em um pequeno projeto, seguindo aquele modelo da cascata que nós já conhecemos, em que ele define projeto, codificação, teste e revisão. E aí ele parte para outros sprints que tem que ser desenvolvido. Cada sprint desses ele pode acontecer no período de 1 até no máximo 4 semanas. Dependendo do tamanho da equipe, você pode ter vários sprints sendo resolvidos em paralelo, caso um sprint não dependa do outro para funcionar. Então eu posso pegar uma equipe com 3, 4 desenvolvedores e reunir, por exemplo, 2 desenvolvedores, um desenvolvedor para executar 3 sprints ao mesmo tempo. Logo em seguida, esses sprints, como eu disse, eles acontecem dentro de um período que varia de 1 até 4 semanas. Nesse período existe a presença do Scrum Master, que é o responsável por verificar se a execução desses sprints está sendo efetivamente utilizando a metodologia ágil. Uma vez que esses sprints são desenvolvidos em um produto de software, é gerado um trabalho final e o software ele é entregue para o usuário para poder utilizar. Nesse momento ocorre uma revisão de todo o processo junto da equipe com todos os componentes que fizeram parte dela, e eles fazem uma retrospectiva da execução de cada uma dessas semanas, com o objetivo de tentar diminuir o período de tempo, tentar maximizar a utilização de sprints por semana, de acordo com o conhecimento que foi gerado para essa equipe de desenvolvimento. Agora a gente vai fazer um exemplo prático para isso. Nesse exemplo prático, a gente vai simular como se nós estivéssemos construindo um aplicativo para celular para dieta. A ideia desse app
é permitir ao usuário a capacidade de registrar as calorias consumidas durante um dia e dizer se esse usuário consumiu calorias suficientes para perder peso ou para ganhar peso baseado em uma meta. Então, o aplicativo no celular ele é bem simples, o usuário vai se apresentar, logo em seguida ele vai dizer qual que é a meta que ele quer de emagrecimento e vai cadastrar tudo aquilo que ele estiver consumindo de produtos durante o dia para descobrir se ele atingiu ou não a meta de emagrecimento dele. Quem vai fazer esse levantamento dessas informações é o PO. Ele é o que vai o responsável por ir até o usuário e levantar essas informações que eu acabei de apresentar para vocês. Quando ele fizer isso, o PO, no final do seu trabalho, vai ter um backlog. Esse backlog é esse Product Backlog que nós temos falado até o presente momento, que são as features, são os requisitos que esse software deverá ter. Então, o PO foi lá, conversou com o usuário e trouxe esses resultados. Então, o aplicativo ele tem que, primeiro, cadastrar os dados do usuário, depois ele tem que cadastrar uma meta, deverá mostrar quantas calorias o usuário deverá consumir por dia para atingir a meta que foi definida para ele, deverá permitir ao usuário cadastrar todos os alimentos que ele consome por dia e calcular as calorias por alimento ingerido, e o aplicativo no final deverá mostrar um gráfico dizendo o quanto de caloria foi consumido, a meta diária e se o usuário conseguiu ou não ficar abaixo da meta. Então a gente consegue ver que o PO conseguiu levantar um backlog de funcionalidades e esse backlog de funcionalidades agora vai ser passado para a equipe de desenvolvimento para construir o software que vai dar suporte a essas funcionalidades. Então o que ele faz nesse momento? A partir do momento que ele veio do usuário e trouxe o Product Backlog prontinho com todas essas funcionalidades que têm que ser feitas pelo aplicativo, ele reúne com a equipe de desenvolvimento, passa esses backlogs, esses requisitos para a equipe de desenvolvimento e junto com a equipe de desenvolvimento são definidas as etapas de construção deste software. Então, por exemplo, nesse exemplo, uma semana foi feita para o cadastrar dados do usuário e uma semana, na mesma semana ainda, cadastrar uma meta. Na segunda semana, o aplicativo deverá mostrar quantas calorias o usuário deverá consumir. Na terceira semana, entrou uma outra funcionalidade e na quarta semana, a outra funcionalidade. Isso quer dizer, quanto tempo leva para esse software ficar pronto? Pelo planejamento, no máximo 4 semanas. Isso quer dizer que, provavelmente a primeira semana, ela tem que ser feita obrigatória. Seguindo a lógica de raciocínio aqui, ela é a primeira coisa que tem que ser feita, porque as outras semanas, os sprints seguintes, dependem desse sprint inicial que está aqui. Mas uma vez que, vamos pensar, que o primeiro sprint estiver pronto, eu posso pensar talvez em fazer o segundo sprint junto com o terceiro sprint correndo de forma paralela, caso eu tenha uma equipe de desenvolvimento suficiente para colocar um conjunto de desenvolvedores programando esse sprint e uma equipe de desenvolvedores programando esse outro sprint. E aí no final a gente reúne todos os sprints realizados nesta última semana. Então isso vai depender muito do líder de programação, a visão que ele vai ter dessas semanas por sprint que foram definidas entre o líder de programação, a equipe de desenvolvimento e o PO, para chegar nesses prazos que foram definidos aqui, e a partir dali ele toma a decisão se ele deve ou não aglutinar alguma dessas semanas para elas ocorrerem de forma paralela, ou se vai ser tudo de forma sequencial, levando 4 semanas para construir esse software. Esse é a expertise do gerente, do líder de desenvolvimento que vai fazer isso. Então perceba que cada um desse sprint backlog, como esse sprint que está aqui, esse daqui e esse aqui também, ele vai ser dividido em 4 fases, em que vai ter projeto, codificação, teste e revisão. Então, estes 4 ciclos que vocês estão vendo aqui, ele é aplicado nesse sprint da primeira semana. Esses 4 etapas se repetem nesta segunda semana, também na terceira semana e também na quarta semana para cada um desses sprints que vocês estão vendo. Com isso a gente consegue chegar também a uma conclusão de que ao final do desenvolvimento do primeiro sprint,
nós já temos um produto de software, né, um softwarezinho pronto já rodando no celular. Eu posso trazer os meus usuários para que eles possam validar esse sprint para ver se isso está de acordo com aquilo que eles solicitaram. Caso tenha divergência entre o primeiro sprint e o segundo sprint, a gente pode fazer uma revisão de código, acrescentando algumas correções baseadas nessas solicitações que foram feitas aqui antes de iniciar a próxima semana de desenvolvimento. O ideal é que essa correção junto com o usuário ocorra dentro do período ainda da uma semana. Então, se nós começarmos o desenvolvimento desses dois requisitos na segunda-feira, na quinta-feira eles já estejam prontos para conversar com o usuário no final do dia e na sexta-feira fazer as correções se forem necessárias, para que na próxima semana já inicie o segundo sprint, depois o terceiro, o quarto e assim por diante. Mas o que é interessante nesse modelo de desenvolvimento é que a cada semana um produto de software incremental vai sendo produzido. Ou seja, na primeira semana nós já temos o cadastro de usuário e o cadastro de uma meta. Já é um produto pronto, já está na mão do usuário e já testou. Na segunda semana, o aplicativo já tem a capacidade de mostrar quantas calorias o usuário deverá consumir por dia. Eu já tenho um produto de software da semana anterior com a semana atual. Por isso que nós dizemos que ele é um ciclo incremental. Ele é incremental porque a cada semana vai gerando uma nova funcionalidade. Essa funcionalidade ela é testada junto ao usuário e o usuário consegue dar um feedback para poder começar a próxima semana de forma correta. Ao final de todos aqueles sprints, nós temos um produto de software pronto. E esse produto de software pronto ele faz todas aquelas funcionalidades que foram descritas anteriormente. Bom, essa foi uma explicação bem prática da utilização do Scrum. O Scrum ele é um pouco mais complexo do que isso, ele tem algumas funcionalidades a mais, além do que isso que eu expliquei, mas de uma forma geral, para se começar a aprender o Scrum, essas são as principais atividades que têm que ser feitas. Um grande abraço a todos.